Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus, primeiramente em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Eu vou ler. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, por acaso, achará fé na terra? Romanos, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Que Deus, o Pai, pelo seu Espírito, revele a obra, a palavra, e realize a obra sobre cada um de nós nesta noite. Nós estamos vivendo um tempo parecido com aquele tempo do profeta Samuel. O tempo que o texto descreveu. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Muito rara. Não é uma boa coisa. Eu digo, irmãos, que hoje a palavra de Deus é raríssima nos dias de hoje. A palavra de Deus é algo raro de se ouvir. Ouvir uma pregação da palavra de Deus é raro. Mas alguém poderá questionar: mas o nosso país é um país cristão. A população brasileira, ela está praticamente dividida entre católicos e evangélicos. Há outros grupos, mas são poucos. Pensando assim, no dia de hoje, foram pregadas milhares de mensagens, de pregações. Mas tem muita conversa de pregador. Tem muita conversa, irmãos, de mestres, teólogo. Tem muita ideologia. Tem muita proposta religiosa, doutrinas de homens, mas a palavra de Deus mesmo
é raríssima. Em decorrência disso, a fé autêntica também é algo raro nos nossos dias, porque a fé, ela vem da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, a fé também está sendo pregada, ao mesmo tempo jorrada para a pessoa. Então, se a palavra é rara, a fé também, Jesus disse ali no texto que eu li no início, em Lucas 18, verso 8, que quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, por acaso achará fé na terra? Fé verdadeira, autêntica? Tem muita fé frívola, falsa, que não vale nada. Tem fé no potencial do homem, foi o que Jesus disse na sequência de Lucas 18, o verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Pessoas que estavam crendo em si mesmas. É a fé no potencial do homem, o pensamento positivo, a fé no potencial humano. Tem fé emocional, tem fé no dinheiro, tem fé demais. Mas a fé autêntica é rara, raríssima. Os últimos tempos já são fatos. Se vai demorar mais ou não, não é da minha conta, nem da minha competência. Mas não há dúvida, irmãos, que estamos nos últimos tempos. E neste último tempo, o cristianismo e as igrejas cristãs estão sendo invadidas como nunca por uma trama maligna. O cristianismo, irmãos, hoje é um cavalo de Troia, é um engano. Há muita coisa falsificada, há muito mimetismo religioso, há muita imitação, há muita pirataria espiritual nos dias de hoje. Satanás opera nas pessoas um senso de falsa segurança, persuadindo-as a acreditar que estão seguras dentro de suas crenças, dentro de seus modelos comportamentais, dentro de seus currais religiosos. Irmãos, é necessário fazer alguns testes da fé, algumas provas da fé. Os homens usam todos os tipos de evidências para provar que são fiéis servos do Senhor. Alguns mostram seus cartões, suas carteiras de identidade para provar que tem alguma função oficial numa igreja.
Outros afirmam sua fidelidade ao Senhor porque pertence a alguma grande e respeitada denominação. Muitos creem nos seus sentimentos, dizendo que sabem que estão salvos por causa de suas experiências pessoais. Outros pensam que estão salvos porque estão ganhando dinheiro, dando certo na vida, irmãos, prósperos. Outros dizem: sou batizado, sou membro de igreja, sou ativo na igreja, sou líder, respeitado, sou elogiado, sou bom pai, bom marido, bom cidadão, honesto, solidário, prestativo, sou amigo. Mas, irmãos, nada disso prova coisa nenhuma. Você pode ser tudo isto sem estar salvo. Se não nasceu de novo, não está salvo não. E é candidato certo ao inferno. Vamos verificar nesta noite algumas provas da fé. Vamos começar com uma prova fundamental. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. A palavra examinai, que aparece no texto, aí no texto, neste texto, significa submeter a teste, comprovar. Provar o quê? Testar o quê? O texto não deixa dúvida. Se Cristo estava neles, se não estava neles, eles já estavam reprovados por Deus, reprovados pela palavra de Deus. Cristo está em você? Cristo vive em você? Cristo é a tua vida? Você pode afirmar categoricamente: o meu viver é Cristo? O meu viver é Cristo? Para mim o viver é Cristo? Como confessou o apóstolo Paulo, aqui o viver é o viver dele em nós. Para mim o viver é Cristo, é o viver de Cristo em mim. Cristo vive em mim. Irmãos, só que tem uma coisa: Cristo não vai viver em você, em ninguém, com pecado. Ele não vai viver junto com o velho homem, junto com o eu. Não. Cristo junto com o eu, junto com a velha natureza? Não. Não é a vida de Cristo sobre a nossa vida pecaminosa. Não é uma vida sobreposta, irmãos.
nem é uma vida sobrenatural, porque a palavra sobrenatural é a vida dele sobre o natural, sobre o natural. Também não é isto. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a questão fundamental, irmãos. Qual é a questão fundamental? A questão fundamental é esta: quem é que vive? Nós ou Cristo? A nossa aprovação por Deus depende de quem vive em nós. Por mais bacana que seja o viver de uma pessoa, ela será reprovada diante de Deus, porque Deus só reconhece o viver do seu Filho em nós e através de nós. O que nos qualifica para Deus, o que nos aprova, o que prova que a nossa fé é autêntica, irmãos, é Cristo em nós. É Cristo em nós, é a pessoa de Jesus Cristo em nós. Primeiro, nós fomos atraídos por Cristo naquela cruz, fomos atraídos para o corpo de Cristo, crucificados e ressuscitados juntamente com Cristo. Depois Cristo vem estar em nós, ou entrar em nós, para nunca mais sair. Irmãos, nós não ressuscitamos em nós mesmos, mas ressuscitamos em Cristo. Ressuscitar em Cristo significa que ressuscitamos com a vida dele, com a vida nova, a vida de Cristo. Significa que Cristo ressurreto está em nós. Irmãos, ressuscitar com a mesma vida que morreu é ressuscitar pecador, é mera repetição. Não é isso. Cristo vive em nós. Cristo em nós é a prova imprescindível da minha fé autêntica. Esta é a primeira prova, o primeiro teste da fé. Cristo está em você? Ele vive em você? Depois, irmãos, é preciso provar o discurso das pessoas. Atos 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Examinando cada dia nas Escrituras, na palavra, se estas coisas eram assim. O discurso nem sempre bate com o curso da verdade, da palavra de Deus.
É preciso, irmãos, fazer a conferência para não levar gato por lebre. É preciso conferir. E se a coisa não identificar com as Escrituras, saia fora imediatamente. Irmãos, você precisa colocar o assunto dentro das Escrituras e veja se cabe. Se não couber ou caber, é falso, totalmente. Jogue fora. Romanos capítulo 15, versículo 17 e 18. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios, por palavra e por obras. E você leu o versículo? 17. Deixa eu ler aqui também. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina. A doutrina aqui é a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo. A doutrina aqui é o Evangelho da graça de Deus, que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre. Preste atenção. E com suaves palavras enganam os corações dos incautos. Palavras mansas, suaves, macias. Caia fora. O incauto cai direitinho. Irmãos, devemos ter mais do que aversão, temos que ter repúdio, devemos abominar essas pregações enganosas, perversas. Então é importante avaliar a pregação, ver se a pregação bate com as Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Se não bate com a palavra, jogue fora, nem pegue, é falso. Precisamos também provar o próprio pregador. 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem que provar
os pregadores. O critério é sempre o mesmo. Tem Cristo crucificado? Tem Cristo ressurreto? Tem a nossa morte com Cristo crucificado? Tem a nossa ressurreição juntamente com Cristo? Tem o Evangelho da graça de Deus? Se não tem, é falso. É falso. Tem que fugir desses caras. É falso profeta. O novo nascimento é uma mensagem que não se mistura com nada. O novo nascimento, o Evangelho, irmãos, não se mistura com outra mensagem que não se identifica com o Evangelho. Finalmente, Deus mesmo prova a nossa fé autêntica nele e na sua palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 e 8. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmãos, em cada tentação, em cada prova, o que se revela em nós é Cristo. A palavra revelação de Cristo aí é muito mais do que a sua volta. Você pode ler o versículo 13 aí mesmo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Onde essa revelação acontece? Dentro de nós, pela graça. Não custa nada. Não é em troca das orações ou de qualquer outra coisa. É de graça. É o preço que nós pagamos para ter essa revelação de Jesus Cristo dentro de nós. Então, irmãos, em cada tentação, em cada prova, o que se revela em nós é Cristo, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo. É isto que acontece. E acontece num processo crescente. A manifestação de Cristo dentro de nós vai aumentando, crescendo cada vez mais. A nossa fé, uma vez submetida ao fogo da provação, resulta em louvor, gratidão, alegria, que nada pode destruir. Isto, irmãos, por causa de Cristo em nós. Nós o amamos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. Neste ponto, irmãos, as provações calam Satanás e o enfurece cada vez mais. Viu? Nós o amamos por aquilo que Ele é em nós e não por aquilo que Ele nos dá. É exatamente isto, viu, que cala Satanás e o enfurece ainda mais. Satanás
não pode fazer nada contra uma fé genuinamente provada. Ele não pode destruí-la. Irmãos, somente essa fé ajudará a igreja. Somente essa fé. A fé que tiver sido provada é muito mais preciosa que ouro perecível provado pelo fogo. Irmãos, a aprovação também nos capacita para ajudar outros que estão passando pela mesma provação. A fé autêntica sempre perdura, continuará crendo depois de 3 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 50 anos. A fé autêntica pode vencer todos os obstáculos e continuará crendo. Ainda depois de ser provada, uma vez, muitas vezes, quantas vezes o Senhor permitir. Agora, irmãos, a fé frívola, efêmera, essa fenece depois de ter sido sacudida, ela não aguenta, desaba. Se alguém consegue perseverar, preste atenção aqui, irmão. É importante o que vou dizer. Se alguém consegue perseverar em algo, não é por sua capacidade ou habilidade, mas porque houve uma substituição. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor mesmo, o Senhor tem perseverado em seu lugar, em você. Você deve entender que se há uma perseverança em você, é Cristo quem persevera. Se em você existe mansidão, é Cristo que é manso em você. Se em você existe santidade, essa santidade é Cristo em você. A base, irmãos, é essa, não muda. Não mais eu, mas Cristo em mim. Quando a nossa fé é provada, o Filho de Deus é provado. Percebe? Quando você é provado, o Filho de Deus, Cristo, é provado, porque é Ele que vive em você. É a fidelidade de Cristo que está posta à prova, e não nós. Isso é o que significa vencer. Vitória categórica. Satanás diz que iremos pecar, mas nós dizemos que Cristo é a nossa vitória categórica contra o pecado. Satanás diz que vamos fracassar, mas nós dizemos que Cristo é a nossa suficiência total. Irmãos, podemos responder a qualquer coisa que Satanás diga, apenas confessando que o Cristo que vive em nós é confiável e sua palavra é fidedigna. Não mais eu, mas Cristo é uma condição invencível. Cristo é uma condição invencível em nós. Você verifique bem
se você está aprovado nas provas da fé.